Por conta dos jogos como Cyberpunk 2077 e filmes que nem Mad Max, o tema futurista está em alta nesse 2021. E junto com esse sucesso veio também o hype da temática Cyberpunk. Pensando nisso, vamos te ensinar como transformar uma imagem comum em um retrato com cores altamente futurísticas e com um clima de Cyberpunk, utilizando apenas um filtro do Photoshop. Fala galera, começando mais uma aula da Escola do Designer e hoje você vai aprender como transformar essa simples imagem aqui com poucas cores nesse outro retrato com cores bem mais vivas e uma temática mais futurista estilo Cyberpunk. Mas afinal, o que seria esse tal de Cyberpunk? É um subgênero de ficção científica conhecido pelo foco de alta tecnologia, baixa qualidade de vida e decadência social. Como se a sociedade daqui a algumas décadas vivesse da pior forma possível em cidades empobrecidas, com muita tecnologia, robôs e afim. E como dito no início, esse tema começou a ficar em alta nesses últimos anos por conta do filme Mad Max, que fez muito sucesso, e não temos dúvida que em 2021 essa temática vai funcionar muito bem. Então, através de um único filtro nativo do Photoshop, vamos recriar essa imagem ensinando como funciona diversos elementos importantes para o seu dia a dia. Por exemplo, a saturação, o contraste, vibração, coloração de sombras, criação de desfoque em áreas específicas e muito mais. Porém, vamos explicar de forma bem simples e didática para todo mundo conseguir aprender. Então, se puder deixar seu like, se inscrever no canal para fortalecer nosso conteúdo e fazer com que esse tutorial chegue a mais pessoas, ficaremos muito gratos. Obrigado a todos que acompanham e agora, bora começar o tutorial. Então, aqui dentro do Photoshop, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar essa imagem em objeto inteligente. Para isso, a gente pode pegar, apertar com o botão direito e converter o objeto inteligente. Bom, essa imagem junto com o PSD está no primeiro comentário fixado aí embaixo. Ela é do site Unisplash, ela é totalmente gratuita, tá com uma qualidade muito boa. Então, caso você queira acompanhar nosso tutorial fazendo junto com a gente, primeiro comentário fixado você aperta e já faz o download dela. Então, ok, agora vamos adicionar o filtro, que é o tal do filtro do Camera Raw que a gente já utilizou muito aqui no canal. Ele é muito interessante. Então vamos vir aqui em cima em filtro, nesse filtro do Camera Raw aqui, ó, nessa terceira opçãozinha desse outro grupo, Ctrl Shift mais A é o atalho dele, você dá um clique que ele já vai abrir. Bom, vou explicar um pouquinho aqui sobre o filtro do Camera Raw, caso alguém não conhece. Ele foi desenvolvido como um plugin do Photoshop, então ele não era nativamente do programa, então foi lá para meados de 2013, quando veio o Photoshop CC 2013 2014, que a Adobe acabou adicionando ele aqui como um plugin nativo, que você só precisa baixar o Photoshop e ele já vem junto. Bom, na minha humilde opinião, é o filtro mais interessante de todo o Photoshop. Por quê? Porque você consegue fazer milhares de coisas aqui, tratamento de imagem, manipulação de imagem, faz a maioria das coisas por aqui. E por último aqui, eu quero falar que ele acabou atualizando, então talvez o seu possa estar um pouco diferente do meu, as características aqui, o menu e tudo mais, porém, não é nada que vai dificultar nosso tutorial, pode ficar tranquilo que conforme eu vou fazendo, você vai ver que vai ter o menu básico, misturador de canais, etc. Bom, então já falando do menu aqui básico, do grupo básico, vamos dar um clique nele para poder abrir, e aqui como eu vou separar cada menuzão desse aqui, ó, eu vou falar de grupo e cada pequena parte desse dentro dos grupos, né, eu vou chamar de subgrupo. Por exemplo, essa parte de temperatura e colorir é um subgrupo que controla a temperatura da imagem. Porém, a gente não vai trabalhar com ele, a gente vai trabalhar com esse segundo subgrupo, que ele vai controlar os brilhos da nossa imagem. E com esse segundo subgrupo que a gente vai querer aumentar o nosso contraste. Então já vamos começar vindo aqui no contraste e aumentando ele. Por quê? Porque a gente vai deixar as sombras mais escuras e os destaques mais claros. E falando em destaque, a gente também pode vir e alterar ele, né? Diminuir ele aqui para baixar um pouco dos nossos realces, deixar um pouco mais escuro. Além disso, vamos aumentar as sombras mais ou menos a mesma quantidade que a gente colocou os realces. Por que a gente vai fazer isso? A gente conseguir realmente criar esse contraste. Então agora a gente tem um contraste muito maior na nossa imagem do que a gente tinha. E já fez um pouquinho de diferença, né? Não tá aquela imagem crua, sem destaque nenhum, sem chamar a atenção de nenhuma forma. Agora o próximo subgrupo que a gente vai trabalhar é o subgrupo do destaques. Então desse textura até o desembaçar. Aqui nesse subgrupo primeiro a gente vai trabalhar com a textura, aumentar mais ou menos por 28. A gente faz o que? A gente faz que os detalhes e a textura da imagem fiquem em destaque. Ou seja, a gente aumenta tudo, você percebe que já ficou muito maior em destaque o rosto dela, a roupa também. Porém, a gente não quer tanto, então vamos deixar mais ou menos um 28. Aqui a gente pode também trabalhar com a claridade, ó, se a gente aumentar muito, você vai perceber que ela dá um tom bem melhor para nossa imagem, tom bem legal, né? Uma ênfase, meio que um drama, não sei explicar direito, mas deixando esse efeito legal, porém a gente não vai trabalhar com tanto, vamos deixar aqui mais ou menos na casa dos 10. Só explicando o que a claridade faz, ela aumenta o contraste
contraste nos pixels da borda, né? Então, por exemplo, aqui ela vai aumentar o contraste dessa área, aqui do cabelo, do rosto e tal. É muito interessante você também sempre estar trabalhando. Por último aqui, no grupo do básico, a gente vai falar desse último subgrupo que vai controlar as cores. A gente tem a opção de vibração e saturação. Bom, ambas opções, elas controlam simplesmente a saturação da nossa imagem, porém de forma diferente. O que a vibração faz? A vibração, ela controla a saturação da nossa imagem, só que mantendo alguns pixels importantes. Por exemplo, os tons de peles um pouco mais saturados já ela controla, então ela faz uma saturação de forma inteligente. Então nesse caso a gente vai trabalhar apenas com ela, a gente pode vir aqui e aumentar. E a vibração é diferente da saturação também, por quê? Porque a saturação ela não escolhe nada, ela vem e altera toda a imagem. Então, se eu aumentar aqui, você está vendo que independente de qualquer área, ele não pegou e não fez uma seleção específica onde ele quer aplicar essa saturação. O Photoshop foi e aplicou na imagem toda. Então não é tão interessante você trabalhar, e caso você for trabalhar aumentar um pouquinho mais, não muita coisa, mas interessante mesmo é estar na utilização da vibração. Agora vamos começar a trabalhar um pouquinho na sombra dessa imagem, que vamos dar uma cor para essa sombra, uma cor azulada. Então agora a gente também já vai começar a entrar um pouquinho mais naquela parte futurística. Por quê? Porque boa parte das artes futurísticas trabalham com as duas cores do azul e o vermelho. O vermelho é que a gente já tem, então vamos trazer um pouquinho do azul para nossa imagem. Para isso a gente pode vir aqui nesse grupo de correção de cores. Agora vai entrar o primeiro momento que no Photoshop antigo, né, no Camera Raw antigo, ele não é assim, ele não tem esse disco de cores. Porém, se você está usando o Photoshop antigo, ele vai ter essa opção mais ou menos aqui, ó, vai vir a opção de sombras, matriz, saturação, ele vai ter todas essas opções. Se você usa o novo, só para você vir aqui nas sombras, só precisa apertar nessa primeira bolinha, e aqui estão todas juntas, aqui é uma separada e aqui são todas num único disco. Porém, vamos ficar aqui nas sombras e vamos dar essa matriz aqui para a cor azul. Vamos então adicionar uma cor azul nas nossas sombras, mais ou menos aqui tá interessante. Também a gente pode pegar essa saturação e aumentá-la bastante, né? Já aqui na casa dos 90 quase pro 100. Bom, aqui eu acho que ainda ficou com pouca azul a nossa imagem, a gente pode vir e diminuir um pouco o equilíbrio, que dessa forma a gente adiciona mais áreas de sombra ao Photoshop, a gente forma que a gente quer mais áreas de sombra. Agora vamos trabalhar na saturação, na luminescência e na matriz dessa imagem através do misturador de canais, misturador de cores aqui, perdão. Então a gente vai abrir esse grupo de misturador de cores e vamos começar na luminescência agora, para a gente conseguir ajustar o quão brilhante essas luzes são. Então é mais ou menos controlar meio que o brilho das nossas luzes. Eu quero aumentar um pouco desse vermelho, esse vermelho aqui ser um pouco mais brilhante, né? Também podemos aumentar o laranja, que vai ser o tom da pele dela. Tá vendo que aqui, conforme eu vou aumentando esse lado do rosto dela, acaba aumentando também. Porém eu não quero muito, para não exagerar e não ficar muito fora do contexto das nossas cores azuis e vermelha. E podemos aumentar um pouquinho do azul aqui também, na casa dos 20, tá interessante. Agora vamos vir na saturação e praticamente fazer os mesmos processos. Aumentar o laranja um pouco, 30 mais ou menos, aumentar o amarelo. Percebe que a gente está trabalhando com cores quentes e frias. O quente que é o vermelho, aqui o laranja e tudo mais, e o frio que acaba sendo o azul. Então acaba gerando esse contraste muito interessante. Então vamos subir mais um pouquinho aqui também do azul, para dar mais ênfase para ele. Também eu gostaria de vir aqui e aumentar a saturação do vermelho, para a gente conseguir dar mais ênfase ainda para nossa imagem. Porém, eu não consigo, porque conforme eu vou aumentando, o Photoshop acaba criando algumas manchas aqui na nossa imagem. Por exemplo, aqui no fundo e aqui nessa bordinha, então acaba não ficando legal. Então a gente vai aumentar essa saturação de outra forma. Só quero também aqui comentar sobre a matriz, que você consegue alterar algumas cores específicas aqui através dela. Por exemplo, o vermelho, se eu trazer um pouquinho mais para a direita, a nossa imagem, todos os detalhes vermelhos vai acabando ficando meio que alaranjado, ó. Você percebe pelo telhado, também pelo batom aqui na boca dela. Mas a gente não quer isso, então vamos manter no zero. Então agora, para a gente conseguir aumentar a saturação da nossa imagem, do vermelho nesse caso, sem danificar, sem criar aquelas manchas, a gente pode trabalhar no grupo de calibração, esse último grupo aqui, beleza? Então a gente vai vir aqui no vermelho primário. E agora sim a gente pode pegar e aumentar a saturação da nossa imagem. Você percebe que conforme eu vou aumentando, essa cor aqui vermelha já vai ficando muito mais forte, juntamente com o batom na boca da menina. E aqui, como a gente acabou aumentando a saturação do vermelho, também vamos aumentar a saturação aqui do nosso azul, porém diminuindo ali aqui um pouquinho por um azul um pouco mais bebê, voltado pro verde mais ou menos assim. Efeito aqui, você achar que ficou um pouquinho mais vermelho, só que mais pra frente você vai entender a lógica dessa configuração. Bom, agora ainda percebi que ficou um pouquinho de mancha aqui nesse canto, então vamos acabar adicionando uma vinheta para nossa imagem, para acabar tirando um pouquinho dessa mancha, né? Podemos vir aqui em efeito e adicionar uma vinheta. Aqui, se eu colocar mais escuro, ela mais para trás, adicionar uma vinheta preta, e aqui eu vou acabar adicionando uma vinheta clara. Porém,
porém vamos deixar aqui no menos 100 e os realces vamos colocar aqui em 100%, tá? Aqui embaixo, vamos diminuir um pouquinho mais, ó. Deixar no menos 16 tá bem legal. Agora a gente já fez bastante configuração na nossa imagem, eu quero mostrar como você vê o antes e o depois direto aqui do Camera Raw. Se a gente dar um cliquezinho nesse quadradinho com essa setinha na diagonal para baixo, o Photoshop vai fazer o antes e depois. Então aqui a gente consegue observar a nossa imagem como ela era sem cor nenhuma, não estava viva, né? Esse vermelho muito fraco e tudo. Após essas configurações já gerou um contraste muito maior, dando mais cor, dando mais vida à nossa imagem. Se a gente começar a apertar aqui, ó, o Photoshop vai dividir o antes e o depois também, vai dividir aqui, ele vem trazendo sempre o antes e depois, até ele voltar quando sumir aquela partezinha que a gente estava apertando aqui, aquela opção, e voltar para essa normal, é porque ele voltou para nossa configuração padrão. Analisando a imagem, a gente pode voltar para o nosso padrão base e agora diminuir um pouco a temperatura da nossa imagem para ficar um pouco mais azul. E agora sim faz sentido aquela nossa calibração. Que o que a calibração fez? Ela acabou meio que alterando para um vermelho, né? Como eu pude perceber que ela acabou meio alterando para um vermelho. Porém, se a gente vir diminuir um pouco da nossa temperatura, deixar ela uma cor mais fria, vai voltar um azul e dar muito mais ênfase para o azul, como também está dando para o nosso vermelho. E a edição no Photoshop é sempre assim, você faz algum ajuste, logo após volta, arruma, acaba não gostando, sempre fazendo esses testes. Bom, vamos abrir agora novamente o misturador de cores aqui, o misturador de canais, e vamos mudar esse laranja da saturação para menos 40, porque acabou também ficando zoado aqui a parte do rosto dela. Tinha comentado que ficou legal, mas não ficou não. Então vamos também acabar diminuindo. E vamos vir em matriz trabalhando nesse mesmo laranja, vamos aumentar a matriz dele. O que a gente fez? A gente diminuiu a saturação, então deixou com menos brilho a nossa imagem, porém acabou deixando um laranja um pouquinho mais claro, meio que voltado para o amarelo. Agora vamos aplicar alguns ajustes locais para a nossa imagem ela começar a se destacar um pouco mais. Quais serão esses ajustes? Um ajuste aqui no rosto dela, simplesinho, e um ajuste no corpo dela todo para a gente conseguir desfocar o nosso fundo. E sim, é possível você criar um desfoque através aqui do filtro do Camera Raw, para você ver como ele é impressionante, tantas configurações que a gente consegue fazer através dele. Bom, agora vamos primeiro fazer uma seleção aqui no rosto dela. Então, como a gente vai fazer essa seleção? A gente vai apertar nessa ferramentazinha, ó, filtro radial. Quando a gente apertar nela, o Photoshop vai trazer essa cruz pra gente, e essa coisa a gente consegue vir e criar uma forma, né? Essa forma aqui redonda, e segurando o espaço a gente consegue mudar essa forma, a gente consegue colocar onde a gente quiser. Então vamos trazer para o rosto dela, pressionando o espaço. Agora eu solto o espaço e dou uma aumentadinha e posso soltar. Bom, e o que eu vou fazer aqui? Eu vou redefinir essas configurações dessa área do rosto dela. Por quê? Porque eu vou aplicar outras configurações aqui apenas no rosto dela, para ele ficar com mais ênfase. Como mais para frente eu também vou aplicar outras configurações no corpo. Como que eu faço para mim poder tirar essas configurações que está aplicada na imagem toda, só que apenas na área do rosto dela? Primeiro eu desmarco essa opção inverter, porque aqui no inverter eu vou fazer a configuração em toda a imagem e não na nossa seleção, aqui a área de tempo. Então eu tiro o inverter e aperto nessas três bolinhas e venho redefinir configurações de correções locais. Quando eu aperto, o Photoshop já vem e tira o efeito que estava no rosto dela. E agora que a gente removeu toda a configuração aqui do rosto dela, vamos aumentar um pouquinho a exposição, a mais ou menos 10 a exposição. Aqui a gente acaba aumentando o brilho e podemos aumentar os destaques para dar ênfase aqui no rosto dela, chamar a atenção, e também acabar aumentando as sombras para elas ficarem um pouco mais claras, a gente tirar um tanto de sombra que a gente tinha no rosto. E com essa ferramenta do radial ainda selecionada, a gente vai criar agora uma nova seleção em cima do corpo dela. Rapaziada, nessa parte do vídeo aí deu uma pequena falha por conta do programa aqui que eu acabo gravando, bugou um pouco a minha voz, mas só tava falando que a gente tinha que fazer uma seleção em volta do corpo da menina agora, beleza? Então agora volta aí pro tutorial. Aqui nesse caso, como a gente quer fazer a configuração apenas no fundo e não na própria modelo, a gente aperta a opção inverter, porque agora as configurações estão sendo feitas no fundo. Porém, o que aconteceu? Eu apertei aqui inverter e acabou tirando todas as configurações que a gente já tinha feito lá atrás. Mas para isso não acontecer, a gente vem nas três bolinhas aqui e coloca redefinir configurações de correções locais, que pronto, as configurações que a gente tinha feito no rosto dela sumiram e manteve aquela configuração de lá de trás que a gente já tinha feito no começo, beleza? E agora vamos fazer o que? Vamos só vir aqui embaixo, ó, e tirar a nitidez, deixar a nitidez no menos 100. Se a gente vir aqui e aplicar um zoom de 25, a gente vai perceber que já acabou meio criando um desfoque, perdão, eu ia falar um contraste, não, um desfoque entre o corpo dela. Você percebe que aqui tá muito mais focado e aqui tá bem desfocado. Porém, se a gente aplicar um zoom um pouquinho maior, mais ou menos de 33, vamos perceber que após a gente aplicar, ficou meio que desembaçado e tá parecendo que essa imagem não é real, né? Não tá um efeito suave, não tem aquela granulação. Quando você tira uma foto com alta qualidade, fica um pouquinho daquela granulação, daquela nitidez
nitidez. Então para resolver isso a gente consegue voltar aqui nas configurações padrões, a gente vem aqui ó, nesse editar ou aperta a tecla E, vem aqui em efeitos e agora vem em granulado. A gente pode acabar aumentando um pouquinho, mais ou menos aqui na casa dos 20. Tá vendo que já dá meio que uma granulação, né? Acaba criando uns pontinhos, acaba deixando a nossa imagem bem mais real. Então vamos ajustar a visualização e vamos aplicar um antes e depois. A gente percebe como alterou muito a nossa imagem, ficou muito legal esse nosso efeito. Então pessoal, finalizando mais uma aula aqui da Escola do Design. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum novo conteúdo. Vídeos novos toda terça e quinta. Lembrando que o PSD junto com a imagem tá aí no primeiro comentário fixado para você conseguir fazer o download, fechou? Agora tá aparecendo 2 vídeos na sua tela, um eu tô recomendando, o outro é YouTube. Assiste colocando os que vai agregar muito na sua carreira como designer. Tamo junto, valeu e eu fui!